Vamos conversar com a doutora Maitê Pimentel sobre síndrome metabólica. Tudo bem? Tudo bem. O que é síndrome metabólica, doutora? A síndrome metabólica é um conjunto de fatores, sinais e sintomas que juntos podem aumentar muito o risco de uma pessoa falecer, aumenta em 2 vezes mais, e aumenta o risco de infartar, tem um risco de AVC 3 vezes mais. Então, na década de 80, um estudioso chamado Heaven, ele juntou fatores que, se a pessoa juntar esses fatores, ela vai ter um risco da maior causa de mortalidade do mundo, que é a doença aterosclerótica, né? Então, esses fatores são muito comuns no nosso dia a dia, né? Não sei se a gente tem até aqui a gente chama de slide, como é que vocês chamam? Pode ser um slide. Slide que mostra para você que está em casa, veja se você tem algum desses fatores. Aumento da gordura visceral, que é aumento da barriga. Então, mulheres a gente tem que ter entre 80 e 88 e o homem entre 94 e 102. Aumento dos triglicerídeos. Então, se o teu valor do exame, o triglicerídeos vem de massas, pães, doces, estiver maior que 150, já é mais um critério. Se a gente tiver níveis de colesterol HDL, que é o bom, e ele tiver baixo para os homens, menor que 40 e menor que 50 para as mulheres, é mais um fator. Se a gente tiver o aumento da pressão arterial, maior que 130 por 85, mais um pontinho do fator. E se a gente tiver o aumento da glicemia, não precisa necessariamente ser um diabético, pode ser um pré-diabético. Se desses 5 fatores foram 3 positivos, a gente classifica a pessoa como uma síndrome metabólica. Vamos aos mitos e verdades então, doutora. Doutora Maitê Pimentel, é mito ou verdade que problemas hormonais podem piorar a síndrome metabólica? Verdade. Então, quando a pessoa tem uma gordura de barriga muito grande, uma diabetes descontrolada, uma hipertensão também descontrolada, você tem que pensar se isso é genético, hereditário ou se tem algum problema de saúde que está interferindo e piorando. Então, por exemplo, a gente tem síndrome de Cushing, é uma doença metabólica em que há aumento de cortisol e isso faz aumentar diabetes, hipertensão, gordura da barriga, estrias. A gente tem, por exemplo, doenças genéticas que aumentam o colesterol e não é a pessoa que fica comendo queijo, salame, mortadela. Não, existe um gene, que é o PCSK9, que interfere na produção. Então, por isso que toda vez que a gente tem uma doença, na medicina a gente tem que procurar a causa. Achando a causa, a gente vai direto a esse fator e vai interromper esse fator, com remédio, com dieta, com exercício, com mecanismos. Então, em tudo na vida, não só na síndrome metabólica, na medicina, a gente não pode tratar só o sintoma final, a gente tem que tratar a causa para que isso não permaneça, né? Então, na síndrome metabólica é muito importante você aferir os problemas hormonais. Tá. É mito ou verdade que uma pessoa magra, com muita gordura na barriga, tem maior risco de infarto do que uma pessoa obesa? Super verdade. Então, se a pessoa só faz peso dividido pela altura ao quadrado, que é o IMC, ela não descobre isso. Então, uma pessoa, por exemplo, que vai na academia super musculosa, se você fizer a conta se é obeso, vai dar às vezes que é obesidade, mas não, ele tem músculo. Então, o que interfere para vocês em casa não é o peso, e sim o índice de gordura corporal. Quem não tem oportunidade de fazer uma bioimpedância, que é a máquina que vê isso, pode pegar uma fita métrica em casa e aferir o quê? Em cima do umbigo, quando solta o ar. Se for de 80 a 88, tá bom. Se for para os homens de 94 a 102, se passar desse limite já é um dos fatores. Mas a gente tem DEX, é uma máquina que faz isso, a bioimpedância, a gente tem ressonâncias que fazem esse grau de gordura. Então, conforme a técnica que você usa, você tem os parâmetros para atingir o objetivo. Então, cuidado, você vê alguém que é magro e barrigudo, aquela gordura dura, que você fala, meu, não é... Você vê assim na praia, você fica olhando e você fala, ó, síndrome metabólica. Esse é uma pessoa que você tem que ter ajuda, cuidado e alertar, porque se não infartou, ele tem 2 vezes chance maior de infartar. Tá. É mito ou verdade que quem tem síndrome do ovário policístico pode ter maior risco de desenvolver síndrome metabólica? Então, a gente está falando de 2 síndromes, mais uma síndrome. O que é essa síndrome? Acomete as meninas na adolescência, em quem a gente tem 3 fatores, tem que ter 2. Geralmente, olha só, de síndrome sempre tem que ter vários pontinhos, você tem que classificar. Isso confunde muitas meninas, porque elas acham que no ultrassom tem que ter cistinhos no ovário. Não necessariamente. De 3, você tem que ter 2. Que são sinais de surtismo, que é muita espinha, muitos pelinhos,
A queda de cabelo androgenética, aumento da gordura visceral, pelinhos a mais no corpo, é um dos fatores. As causas que você tem irregularidade menstrual, então a menina não ovula direito, fica atrasada a menstruação, junto com o fator do ultrassom, ter vários micropolicísticos, 12 ou mais, um ovário maior que 10, a gente classifica na síndrome. Aí, por que a gente está perguntando disso? Isso é verdade. A síndrome do ovário policístico, ela está relacionada com a resistência insulínica, um hormônio da insulina alto. A gente não sabe se é a síndrome que causa ou a insulina alta que piora. E essa insulina é um dos fatores mais comprometedores da síndrome metabólica. Porque tudo que descobriram esses fatores que a gente vê no dia a dia, mais de 25% das pessoas no Brasil têm síndrome metabólica, elas levam uma resistência insulínica, que inflama o corpo inteiro, que pode baixar a imunidade, que pode dar diabetes e o risco cardiovascular. Doutora Maitê, é mito ou verdade que musculação é o exercício que mais faz perder a gordura do corpo? É mito, né? Então, o exercício de musculação anaeróbica é muito importante para ganhar massa magra, que vai acelerar o metabolismo final em quase 30%. Então, a pessoa que atingiu um peso ideal, ela tem que ganhar massa magra para que o corpo trabalhe mais rápido. Tá? Só que na perda de peso e perda de gordura, os estudos mostram que é 70% aeróbico e 30% musculação. Então a gente tem que se empenhar na natação, na caminhar, na corrida, pular corda, tudo que vocês possam fazer que aumente a frequência cardíaca 30% acima do basal. Perfeito. É mito ou verdade que crianças não apresentam síndrome metabólica? É mito. Infelizmente, 33% das nossas crianças no Brasil estão acima do peso. É muita coisa. Muito. E isso eleva o índice de diabetes, de hipertensão nessas crianças. Então, cuidado, mães, com salgadinhos, coisas enlatadas, condimentadas, refrigerante, muito doce. É isso que vai fazer essas células ficarem cansadas, aumentar a resistência insulínica e aumentar a síndrome metabólica. Então, eu sempre falo, é muito difícil falar não para a criança, mas somos nós que educamos e somos nós que temos que colocar os limites. Então, cuidado, porque criança também pode ter. Mas um não com amor não com muito fácil amor de falar, né? É necessário. É síndrome ou verdade? Olha, é mito ou verdade que gordura dura na barriga é pior do que a gordura flácida? Isso é verdade. Então, quando vocês veem uma pessoa com aumento da gordura, mas ela é molinha, geralmente ela tem uma gordura menos visceral. Quando ela está dura, a gente sabe que tem a gordura de dentro que está acumulando nos órgãos, no fígado, no pâncreas, no rim, no baço e a estética. Então a gente tem dois tipos de gordura. Aquela que incomoda esteticamente, que as mulheres querem fazer lipo, fazer enzimas, e aquela gordura que é o que mais preocupa o médico, né? Que é a questão da saúde. Dá para dividir isso nos aparelhos que a gente vê, na bioimpedância, na ressonância, e para vocês é feio. Se está muito mole a barriga, não é, mas aquela barriga bem dura, esse é o maior problema da síndrome metabólica. Perguntas do pessoal de casa para a doutora Maitê, vamos começar agora. A primeira pergunta foi enviada pela Fernanda. Já infartei em 2015 e desde então tenho mantido o meu peso. Porém, a minha barriga aumentou após a menopausa e depois que parei de fumar. Tenho risco de infartar novamente? Nossa, Fernanda, isso acontece com muitos pacientes, né? O parar de fumar, a gente diminui o risco, né? De tudo, de hipertensão, de infarto, de síndrome metabólica, porém, dá mais ansiedade. Então, muitos pacientes que param de fumar, eles ficam mais beliscadores, que é o que a gente chama de fome emocional. Isso está bem voltado principalmente para beliscações de doces, né? Na maioria dos casos. E essa questão, todo mundo que já infartou, ele tem um risco 2 a 3 vezes maior de reinfartar do que uma pessoa que não infartou. Uma pessoa que é diabética, ela tem 2 vezes maior o risco também de infartar. Você vê que quando vai juntando o fator de tabagismo, sedentarismo, não faz a dieta correta, fuma, hipertensão, diabetes, são os fatores que ela pode infartar. Então, todo mundo que infartou, você, Fernanda, tome cuidado. Pegue numa regra de fazer o exercício com regularidade, não é o tipo de exercício, mas é fazer um dia sim, um dia não. Tente reavaliar a tua alimentação, pare de fumar, lógico, tem ajuda de profissionais com remédios, com orientação para isso acontecer mais rápido e com certeza a menopausa é outro fator que aumenta a gordura visceral, mas tem como fazer reposição hormonal nos casos recomendados e tem como a gente também contrabalancear isso. Tudo tem jeito. Tudo tem jeito, é só fazer devagarzinho, sempre com uma ótima orientação. Perfeito.
É tudo que a gente precisa ouvir. A Lilian diz, quais são as pessoas que correm maior risco de desenvolver a síndrome metabólica? E como saber se eu tenho a doença? Muito bem. Então, Lilian, pacientes que têm diabéticos na família, tem 55% de chance a mais. Hipertensos na família, famílias que têm já uma gordura visceral mais concentrada, isso também é genético. Tem pessoas que têm mais o quadril, tem pessoas que têm mais a gordura visceral, que a gente fala de gordura da maçã. Pacientes que fumam são os mais com predisposição e tem a ver com brevilíneo e longilíneo. Isso daí é geneticamente, a gente sabe, as pessoas mais abaixadinhas têm maior fator de síndrome metabólica. Como que você vai saber? Medir a sua barriga, ver se não tem pressão alta, fazer um exame de glicemia, fazer o exame de triglicérides e de colesterol. Juntou esses fatores, é só fazer a continha. 3 positivos, você tem a síndrome metabólica e vai se tratar. Boa. Carla, fazer lipoaspiração no abdômen para retirar a gordura faz diminuir a síndrome metabólica? Ótima pergunta. Porque assim, se todo mundo está falando que a gordura da barriga é o pior, então vamos fazer lipoaspiração, sem sacrifício, sem dieta, sem exercício, a gente vai eliminar essa síndrome. Fizeram esse estudo e eles perceberam que quem faz a lipoaspiração aumenta a gordura de dentro. Por quê? Porque Deus é assim, é um teste. É para ver quem faz o pecado capital. Então ele vê quem é que é o esforçado e quem não é. Na verdade, o nosso corpo ele tem células de mecanismos inflamatórios que quando você tira uma gordura estética, ele recompensa de outro fator. Então, a lipoaspiração não auxilia na gordura visceral, que é a doença, ele auxilia só na gordura estética, que são nossos olhos. Perfeito. Doutora Maitê é médica, endocrinologista. O site da doutora Maitê é endoc.com.br. No Instagram, doutora Maitê Pimentel está como @Maitê_endócrino, Maitê com THE, @Maitê_endócrino. Muito obrigada. Bom carnaval sem folia. Verdade. E até breve. Lembra que a gente passou um carnaval juntos? Foi muito legal. Mas sábado eu falei que eu vou acompanhar a live da Ivete e da Cláudia Leite, fantasiadinha de carnaval na minha casa. Muito bom. Não é? O astral. Isso. Obrigada, meu amor. Até Obrigada. breve.